Pastores milionários no Brasil. Um fenômeno que desafia a lógica e levanta questões sobre fé, dinheiro e poder. Hoje vamos mergulhar nesse universo controverso e explorar como alguns líderes religiosos construíram verdadeiros impérios financeiros. Nossa, que tema polêmico. Mas é um assunto que realmente merece nossa atenção. Por onde começamos essa jornada? Bem, vamos começar pelos números. Você sabia que alguns dos pastores mais ricos do Brasil têm fortunas estimadas em centenas de milhões de reais? É um contraste chocante com a realidade econômica da maioria dos brasileiros. Uau! Isso é realmente impressionante. Mas como esses pastores justificam tanta riqueza? Essa é a questão central. Muitos deles se apoiam na chamada teologia da prosperidade. Essa doutrina ensina que a fé e as doações à igreja resultarão em bênçãos materiais para os fiéis. É uma ideia que atrai muitas pessoas, especialmente aquelas em situação financeira difícil. Entendo. Mas isso não soa um pouco como manipulação? Exatamente. É aí que entramos em um terreno complicado. Porque, embora a ideia de que a fé pode trazer prosperidade não seja necessariamente ruim, ela pode ser usada de forma manipuladora. Alguns críticos argumentam que essa doutrina é usada para pressionar os fiéis a fazerem doações cada vez maiores, mesmo quando não têm condições financeiras para isso. Nossa, isso é preocupante. E quem são alguns desses pastores que lideram essa lista de mais ricos? Bem, um nome que sempre aparece é Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Estima-se que seu patrimônio ultrapasse R$1 bilhão. É uma quantia impressionante para alguém que começou vendendo lápis nas ruas do Rio de Janeiro. R$1 bilhão? É difícil até imaginar tanto dinheiro. E como ele construiu essa fortuna? Olha, a trajetória de Edir Macedo é fascinante e controversa. Ele não apenas construiu um império religioso, mas também é dono da Record TV, uma das maiores emissoras do país. Isso mostra como esses líderes religiosos diversificaram seus investimentos para além das igrejas. Entendi. E quem mais está nessa lista de pastores milionários? Bem, temos Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele é conhecido por seu estilo de vida luxuoso e por possuir várias propriedades. Há também R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus, que tem uma forte presença na mídia, com programas de TV e rádio. Parece que a mídia desempenha um papel importante nessa história, não é? Sem dúvida. A habilidade desses pastores em usar diferentes plataformas de mídia é notável. Isso nos leva a pensar sobre como a tecnologia e a religião se entrelaçam nos dias de hoje. Por exemplo, Silas Malafaia, outro nome dessa lista, é muito ativo nas redes sociais e frequentemente se envolve em debates políticos. Interessante. E como as pessoas reagem a essa mistura de religião, dinheiro e política? É uma reação mista, sabe? Muitos seguidores veem a riqueza desses líderes como uma prova do poder de sua fé. Outros, no entanto, questionam se isso não vai contra os princípios básicos do cristianismo, que prega humildade e desapego material. E o que dizer sobre a responsabilidade legal desses líderes religiosos? Eles prestam contas de alguma forma? Boa pergunta. Legalmente, as igrejas no Brasil gozam de imunidade tributária, o que significa que não pagam certos impostos. Isso tem gerado debates sobre a necessidade de maior transparência financeira. Um caso que ilustra bem essa questão é o de Estevão e Sônia Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo. Me lembro de ter ouvido algo sobre eles. O que aconteceu? Bem, eles foram condenados nos Estados Unidos por contrabando de dinheiro. É um caso que levanta questões sérias sobre a responsabilidade legal e ética desses líderes religiosos. Mas, curiosamente, mesmo após esse escândalo, muitos seguidores permaneceram leais. Nossa, isso é surpreendente. Como você explica essa lealdade inabalável? É uma pergunta complexa. Acho que envolve uma mistura de fé sincera, esperança em tempos difíceis e talvez um pouco do que poderíamos chamar de pensamento mágico. A ideia de que seguir e apoiar esses líderes de alguma forma trará bênçãos ou resolverá problemas. Entendo. Mas você não acha que há um elemento de, lavagem cerebral nisso tudo? É um termo forte, mas não podemos ignorar que existem técnicas de persuasão e manipulação psicológica sendo usadas em alguns casos. Muitas dessas igrejas usam técnicas de marketing e psicologia muito sofisticadas. Desde a música e a iluminação nos cultos, até a linguagem usada nas pregações, tudo é cuidadosamente planejado para criar uma experiência emocional intensa.
Isso soa quase como um show, não é? Exatamente. E quando combinamos isso com promessas de cura, prosperidade financeira e solução de problemas pessoais, temos uma fórmula muito poderosa, especialmente para pessoas em situações vulneráveis. E como a sociedade pode lidar com essa situação? Existe alguma forma de regulamentação? Bem, esse é um ponto delicado. Por um lado, temos o direito à liberdade religiosa, que é fundamental. Por outro, há a necessidade de proteger as pessoas de possíveis abusos. Alguns argumentam por uma maior regulamentação das atividades financeiras das igrejas, enquanto outros veem isso como uma interferência indevida na liberdade religiosa. Parece um equilíbrio difícil de alcançar. Sem dúvida. E não podemos esquecer que muitas dessas igrejas realizam trabalhos sociais importantes em comunidades carentes. Elas muitas vezes preenchem lacunas deixadas pelo poder público. Então, não é uma questão de preto no branco, certo? Exatamente. É um cenário complexo, onde o bem e o mal nem sempre são facilmente distinguíveis. Talvez a solução passe por uma maior transparência financeira por parte dessas organizações religiosas e por uma educação mais sólida sobre finanças pessoais e pensamento crítico para a população em geral. Faz sentido. E qual você acha que é a mensagem principal que podemos tirar dessa discussão? Olha, eu diria que a mensagem principal é: seja qual for sua crença, é importante exercer o pensamento crítico, buscar informações de fontes confiáveis e tomar decisões conscientes sobre como e onde investir seu tempo, energia e recursos. A fé pode ser uma força poderosa e positiva na vida das pessoas, mas como qualquer coisa poderosa, ela precisa ser abordada com responsabilidade e discernimento. Bem colocado. E como você vê o futuro dessa relação entre religião e riqueza no Brasil? Uau, essa é uma pergunta e tanto. Eu acredito que veremos uma crescente demanda por transparência e responsabilidade por parte dessas organizações religiosas. Ao mesmo tempo, é provável que surjam novas formas de expressão religiosa, talvez mais alinhadas com valores de simplicidade e serviço comunitário. O importante é que continuemos tendo essas conversas difíceis e questionando o status quo. Concordo plenamente. Bem, parece que chegamos ao fim do nosso tempo. Alguma reflexão final para nossos ouvintes? Sim, eu diria. Mantenham a mente aberta, mas os olhos bem abertos também. A fé é algo pessoal e poderoso, mas não deve nos cegar para realidades práticas ou nos impedir de questionar. E lembrem-se, a verdadeira riqueza nem sempre pode ser medida em reais. Ótimas palavras para encerrarmos. Obrigada por essa conversa fascinante e provocativa. O prazer foi meu. E para nossos ouvintes, continuem pensando, questionando e buscando conhecimento. Até o próximo episódio.